Olá, primeiro ano AFD, primeiro BFD, disciplina Organização do Trabalho Pedagógico. Vídeo 2, né? Estou falando um pouquinho sobre como ler uma lei, para vocês se encontrarem melhor na hora de se deparar com esses documentos, né? Por que eu expliquei para vocês isso? Por que eu estou explicando essas questões? Para que você não perca tanto tempo assim, sem se encaixar, sem saber o que faz parte de tal assunto. Eu expliquei resumidamente ali o que era artigo, é o número em arábico, o que era o caput do artigo, a cabeça do artigo, e expliquei também o que são os incisos, que eles são sempre representados em forma de algarismo romano. Aí eu fiquei devendo para vocês ali, né, uma explicação do que seria os parágrafos e as alíneas. Vamos primeiro para o parágrafo. O parágrafo, quando nós temos apenas um parágrafo, normalmente eles estão indicados, ele é escrito, né, parágrafo único ou PU. Então é bem fácil de identificar. Mas na esmagadora maioria das vezes, nós não temos apenas um parágrafo, nós temos vários. Como que eu reconheço quais são os parágrafos? Eu tenho pouco acesso aqui à tecnologia, mas eu vou desenhar um símbolo. Há um símbolo, né? Acho que é mais ou menos assim, que ficou visível ali, né? Esse é o símbolo que se refere ao parágrafo. Então, quando você vê como se fosse dois S, assim, né? Como você vê esse símbolo desenhado, você pode saber que se trata de um parágrafo. O que o parágrafo faz? Eu vou dar um exemplo com vocês aqui no artigo 18 da Constituição. Artigo 18, ele está dentro do título 3 da Organização do Estado. O artigo caput diz assim: a organização política administrativa da República, nos termos dessa Constituição. Daí parágrafo 1º, Brasília, capital federal. Parágrafo 2º, os territórios integram a União, a sua criação, enfim. Aqui, ela tem a mesma função de um complemento do artigo. Ele também complementa o artigo. Só que o parágrafo, ele se difere do inciso. O inciso normalmente é quando você quer especificar coisas mais genéricas. O parágrafo ele explica um assunto, né? Ele complementa a Constituição, o artigo, mas ele explica um assunto de modo mais detalhado. Então essa é a principal diferença do parágrafo. Ou, por exemplo, quando que ele é usado? Às vezes você coloca o caput, a regra geral, e tem um caso que não se encaixa na regra geral. Aí você usa o parágrafo. Por exemplo, deixa eu inventar uma lei fictícia aqui só para vocês terem noção do que eu estou falando. Enfim, os menores de 3 anos serão obrigados a ir para a escola. Isso é o caput do artigo. Aí vem um parágrafo, parágrafo 1º. Aqueles menores de 3 anos que moram com o fulano de tal não precisam ir para a escola. Ou seja, o inciso é mais usado para especificar, né, o que o caput não deu conta, e o parágrafo para explicar as exceções das exceções, em que caso que se aplica, em que caso não se aplica. Maiores de 18 anos, por exemplo, no Código Civil ali, são capazes. Maiores de 18 anos. Aí vem um parágrafo que fala assim, mais ou menos, os ébrios eventuais são incapazes. Então o parágrafo, normalmente, ele explica alguma exceção e deixa a lei mais enxuta. Ele de certa forma, elimina ou minimiza as brechas na lei, né? Imagine se toda a lei fosse somente o caput. E aí você fica pensando, mas esse caso se encaixa? Esse caso não se encaixa? Então a pessoa vai lá e anexa um parágrafo para não deixar nada em aberto. E assim nós fazemos também em nossas legislações da escola. Não sei se deu para entender, o inciso especifica e o parágrafo ele complementa ou explicando uma exceção ou explicando em que caso se aplica a regra geral, certo? E as alíneas? Vê se eu acho algum com alíneas aqui. As alíneas, você vai perceber elas porque elas estão representadas por letras, né? Existe um caso
que só o inciso não é suficiente para especificar. Existe a exceção da exceção. Então, a linha é como se fosse um submenu, né? Ali no artigo 102, eu tenho um exemplo de alínea, aí eu vou ler para vocês e comentarei também. Tô tudo na CF, tá? Porque nossa próxima aula é sobre CF, resumidamente. A 102 da CF. Compete ao Supremo Tribunal, blá, blá, blá. Inciso 1º. Processar e julgar originalmente. Vocês percebem? No artigo, no caput do artigo, fala o que compete ao STF, ao Supremo Tribunal Federal. No inciso, eu coloco processar e julgar. Processar e julgar o quê? Nem o artigo, nem o inciso foram suficientes. Aí que eu mando a linha para especificar o que vai processar e julgar. E aí vai dar a ação direta disso, fulano de tal, ciclano, enfim. A linha, então, é como se fosse um submenu do inciso. Ela serve para especificar ainda mais um assunto que ficou confuso, que precisa de um detalhamento maior. E elas seguem sempre as letras, né? Então, vai as letras até o final e depois volta. Bom, eu acho que deu para diferenciar razoavelmente bem essa ideia de capítulo, inciso, parágrafo e a linha. Então você já consegue ler as leis com base nesses elementos aí. Você já tem no caderno, é só uma revisão. Então não se esqueçam. A leitura do ordinal até o 9, aí o cardinal do 10 em diante. A linha, não tem como você errar a leitura, porque você conhece as letras, você só lê as letras. Então fica mais tranquilo para vocês, né? Então na aula 1 ficou essas questões. No próximo vídeo, está com 7 minutos, eu vou parar agora. O próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre os princípios constitucionais da educação, para nós irmos descendo até a LDB, até os documentos da escola. Qualquer dúvida já sabem.